Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Recebo que hoje seja a melhor noite, o melhor dia na sua vida, depende do horário que você esteja aí nos assistindo. Recebo que tudo está bem. Hoje, excepcionalmente, estaremos num horário diferente, é isso? Que normalmente estamos domingo pela manhã, mas devido a um problema técnico do nosso equipamento, então resolvemos fazer hoje porque não teve tempo hábil de resolver o problema ontem. Hoje vamos começar aqui do nosso assunto, que o nosso Deus colocou aqui na nossa mente o Espírito da Verdade, aquele que nos dirige, não é isso? Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro para todo mundo, devido a essa tecnologia maravilhosa, falamos para todo mundo e falamos o Evangelho da graça de Deus. O nosso assunto aqui é o Evangelho que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, apóstolo da graça, apóstolo que foi levado por Deus mesmo no paraíso e ali recebeu essa revelação e deixou escrito em 14 cartas. Para nós é uma honra muito grande, é um prazer muito grande estar falando a respeito dessa palavra. É isso? E já aproveitando aqui, agradecendo a sua audiência e pedindo a você que compartilhe aí a mensagem, incentivando você a compartilhar essa mensagem para que outros alcancem essa palavra. Assim como nós fomos libertos aqui na mente por essa palavra, nos libertou da mentira da religião. Nós pensávamos que éramos servos, nós nunca fomos servos de Deus, abençoados. Nós éramos filhos. E essa palavra nos salvou, nos resgatou. Então, da mesma maneira que salvou a mim e salvou a você, nós queremos que essa palavra alcance a outros e também sejam salvos. E para isso é necessário que você nos ajude aí compartilhando a mensagem, se inscrevendo no nosso canal, dando aí um like aí, fazendo aquele serviço que você sabe que tem que ser feito, porque é muito importante aí para o YouTube, muito importante para o Facebook, para eles dar mais velocidade a palavra. Quanto mais a palavra correr, mais ela vai ser glorificada e mais pessoas nós vamos alcançar. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo comigo, não é isso? Meu amigo Paulo Pires, muito obrigado, abençoado. Lá do Rio Grande do Sul, estamos aí recebendo correios de toda a parte do Brasil, do Rio Grande do Sul, lá do Norte, do Nordeste, e para nós é uma honra muito grande, não nossa, mas do Evangelho que está em mim, do Evangelho da graça, do Espírito que Deus mesmo colocou em mim e colocou em você. Então vamos aqui dar início, não é isso? Já nosso tempo já está se avançando no assunto que nós começamos a falar e vamos dar continuidade. Vamos aqui fazer dar uma retrocedida aqui rápida e vamos continuar. O assunto é outro engano da religião, o inferno. Já havíamos falado a respeito de um outro engano, não é isso? E hoje vamos aqui falar a respeito desse, que é o inferno. A religião, na verdade, abençoados, ela é feita de muitas mentiras. Infelizmente, Deus tem o controle de todas as coisas, mas a religião ela é montada com mentiras para aprisionar o Filho de Deus. E uma dessas mentiras e um desses enganos é o tal inferno. Por que é um engano? Por que é uma mentira? Porque na visão da religião, o inferno é um lugar físico, é um lugar real. Realmente o inferno existe, ninguém sabe onde é, mas ele existe, um lugar tangível, um lugar físico. Na verdade, na mente dos abençoados, na doutrina dos abençoados, você que passou lá na religião, você sabe que esse lugar existe. Nesse lugar, onde irão todos aqueles que não tiveram um comportamento bom nessa vida. Aquele abençoado que foi um traficante, aquele abençoado que fez tudo errado, que não respeitava pai, mãe, esse vai para o inferno, dependendo do comportamento nessa vida. E na maioria das vezes sendo uma questão moral, olha só, se você não se comportar bem, se diz a religião, se você não se comportar bem nessa vida, se você não fizer as coisas certinhas, de acordo com a religião, você vai ganhar uma passagem de ida, somente de ida para o inferno, sem direito a voltar. Isso que diz a religião. Os nossos irmãos evangélicos, eles dizem o seguinte: se não fizer o bem nessa vida, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não aceitar a Jesus, vai direto para o inferno. E isso é um sofrimento
eterno, segundo os nossos irmãos da religião chamados evangélicos. Agora, já os nossos irmãos católicos, eles são um pouquinho mais maleáveis nesse assunto. Eles dão aí uma oportunidade, uma opção, uma recuperação para os abençoados, num lugar chamado purgatório. Não é isso? Não sei se você já ouviu, é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, de acordo aí com nossos irmãos da Igreja Católica. O abençoado morre, em vez de ir para o inferno, primeiro ele dá uma passadinha lá no purgatório, paga lá um pouquinho lá dos pecados, dependendo lá ele é liberado para o céu ou é devolvido para o inferno. Isso é os nossos irmãos da Igreja Católica. Para a religião aí, de um modo geral, o inferno, esse inferno que é pregado aí, ele se resume em um lago de fogo e enxofre. Falou inferno, você já sabe que a religião está falando de um lago de fogo e enxofre. Isso, segundo a visão, do Apocalipse. E ninguém sabe onde fica, não é isso? Nós falamos aqui, vamos aqui repetir. O inferno, segundo a religião, o inferno existe, mas ninguém sabe exatamente aonde ele fica. Só sabe que ele existe. Então vamos ler aqui um verso. 2 versos, Marcos, nós lemos, vamos ler mais uma vez, no capítulo 9, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, pegue aí papel, caneta, procure anotar, abençoado, procure escrever, porque a sua mente natural, diz o Evangelho que essa mente natural é inimizade contra Deus. Se você se deixar levar por ela vai te enganar, daqui a pouco você já esqueceu, será que foi que ele falou mesmo? Onde que está? Anote, que você vai decorar e ninguém vai te enganar. Marcos, livro histórico de Marcos, não é Evangelho. Nunca diga que o livro de Marcos é um Evangelho, porque não é. Evangelho é de Romanos até Hebreus. Então, o livro histórico de Marcos, no capítulo 9, versículo 43, palavras de Jesus de Nazaré, diz assim, e se a tua mão te escandalizar, te fazer passar uma vergonha, corta. Melhor é para ti entrares na vida, veja bem, na vida, aleijado, do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno. Ir para o inferno, não é isso? Para o fogo que nunca se apaga. E o verso 44, para completar a ideia, onde o seu bicho, o bicho do inferno, desse inferno aqui do versículo 43, onde o seu bicho não morre e o fogo do inferno nunca se apaga. Palavras duras, palavras que trazem medo, porque é uma coisa muito séria. Olha, abençoados, vamos aqui tornar a repetir. Acho que em todas as reuniões nós falamos isso. O que nós pregamos aqui, a nossa doutrina é a graça. São as 14 cartas do apóstolo Paulo. Nós temos falado, temos repetido por várias vezes. O que você vai ouvir aqui da nossa boca não é segundo os livros históricos, não é segundo os profetas, não é segundo um livro romântico, não é segundo o abençoado Allan Kardec, não é segundo o abençoado, seja lá ele quem for, um doutor muito inteligente, segundo o Papa. Não, o que nós pregamos, o que nós falamos, é segundo o que foi revelado ao apóstolo Paulo lá no paraíso. E por essa razão, porque nós pregamos e falamos a respeito do que foi revelado a Paulo, por esta razão que nós não tratamos aqui com a possibilidade de alguém ir para o inferno. Nós não tratamos aqui com essa possibilidade. Será que o abençoado, será que a abençoada Esther Targino, que está nos assistindo agora, será que ela tem alguma possibilidade de ir para o inferno? Não, nós não tratamos aqui com isso, porque o Evangelho não trata desse assunto. O Evangelho aqui não cuida dessas coisas. O Evangelho não trata com esse negócio de inferno, que a religião diz ser um sofrimento eterno, que a religião diz ser um tormento eterno. O Evangelho de Romanos a Hebreus, você não vai encontrar nada a esse respeito. E um negócio que mantém as pessoas presas no medo de ir para o inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Depende aí do seu comportamento. Eu passei lá na religião 30 para 35 anos, e olha, eu fazia as coisas ali, vou falar de mim. Eu fazia as coisas ali certinha, tomava a ceia todo primeiro domingo do mês, era um dizimista fiel, participava de todos os cultos, participava do ministério da igreja, tudo ali certinho. Mas aqui, na minha mente, o medo de ir para o inferno não saía. Por quê?
Porque segundo a religião, se eu fizesse um negocinho assim, ó, desse uma balançadinha para a esquerda para a direita, ganhava aquela famosa passagem de ida, só de ida para o inferno. E isso que ensina a religião. Isso é outro engano, outra mentira da religião. Esse negócio que existe um lugar físico, um lugar real, um lugar tangível chamado inferno, isso não existe, é mentira. E por que é mentira? Porque não existe esse tal lugar. Vamos entender, é necessário entendermos, porque até agora nós só falamos e não mostramos nada escrito. Veja bem, abençoados, a primeira coisa, nós falamos, vamos repetir, a primeira coisa que você precisa entender, você é um filho, você precisa entender isso, botar isso na sua mente, você tem que ter bem claro isso na sua mente, você é um filho de Deus, você que diz que crê em Deus, que Deus está na sua mente, você é um filho de Deus, você não é esse corpo de carne. O Evangelho diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que o Filho de Deus, que somos nós, participamos de carne e sangue. Quando a sua mãe e seu papai se relacionaram e formaram esse corpo, Deus colocou aí, ó, aqui dentro, o Espírito, colocou você, tirou lá do paraíso e colocou aí dentro. Por isso que o Evangelho fala, os filhos participam de carne e sangue. Quando você nasceu, quando você chegou nesse corpo, você já era filho. Você precisa entender que você está aqui não procurando uma direção, o que eu faço da minha vida, quem sou eu, qual é o número da minha identidade, o que vai ser de mim quando eu morrer. Isso não é possível, você não precisa entender que você é um filho, você não é esse corpo de carne, e o seu destino já veio pronto e preparado pelo próprio Deus, antes da fundação do mundo. Então, pessoal, veja bem, aí você me diria, mas Jesus falou... Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa. Jesus falou muita coisa no ministério dele lá dos 3 anos lá que ele passou lá ensinando, lá falando daquelas coisas. Ele falou muita coisa, mas não explicou. Jesus de Nazaré não explicou nada. Aí a religião interpretou as coisas da maneira que quis. Não é isso? Jesus falou uma coisa, a religião ele não explicou, então vamos explicar da melhor maneira para nós. Como nós vemos aí hoje. As coisas todas confusas, gafanhoto virou um demônio, e predestinação agora não é por livre-arbítrio, e porque Jesus não explicou, eles colocaram as coisas assim que eles colocaram o inferno também, a religião explicou da maneira que foi melhor para eles, não da maneira real que é, segundo a explicação do Evangelho da Graça de Deus. Vamos ler aqui, ó, porque Jesus disse, não é isso? Que a explicação viria mais tarde, a explicação viria com o apóstolo Paulo, e somente ele que explica. Então vamos ler aqui, ó, Marcos capítulo 9, com mais calma, no versículo 43, olha o que disse Jesus, veja bem, não é isso? E se a tua mão te escandalizar, corta, mão, não é isso? Jesus está falando de mão, falando do corpo de carne, não está falando do espírito. Porque espírito tem mão? Como é que seria a mão do espírito? Não, mas Jesus aqui está falando do corpo de carne, não é espírito, entenda isso. Ele está falando com pessoas ali, devido a uma situação que ocorreu ali, e ele estava falando de um corpo de carne. Então ele diz, se a tua mão te escandalizar, corta a mão fora. Melhor é para ti, olha bem o que ele disse, melhor é para ti entrares coxo, sem o pé, sem a perna, na vida, olha aonde? Na vida, do que tendo os 2 pés serem lançados no inferno. Olha o que disse Jesus, no fogo que nunca se apaga. E isso, abençoado, causa um terror, isso causa aí um medo. E veja bem, primeiro, o pacto que Jesus estava era de morte. Jesus de Nazaré, quando falamos de Jesus, estamos falando de Jesus de Nazaré. Ele viveu até a cruz. O ministério dele foi até a cruz. Um pacto de maldição e morte, a lei de Moisés. Esse pacto era chamado de maldição e morte. Só que essa mudança de pacto, estava próximo quando Jesus falou essas coisas. Ele, lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim do pacto de morte foi a cruz. O pacto de vida, que é a graça, começou quando Jesus morreu. Então, era melhor, segundo disse Jesus, era melhor estar coxo e vivo do que morrer e não participar do início do novo pacto.
O abençoado fez lá alguma coisa errada, não é isso? E se ele não pagasse o preço, que era cortar a mão dele fora, ele iria morrer e não iria ver o pacto da vida chegar. Então era melhor você perder a mão e entrar na vida sem a mão, entrar no pacto da graça sem a mão, do que morrer e ir para o inferno, para o cemitério. Olha, veja bem o que disse Jesus. Por quê? Jesus estava falando, abençoado, do cemitério da cidade. Quando ele disse essas palavras aqui no versículo 43, ele estava falando do crematório da cidade lá de Jerusalém, que ficava além das portas da cidade. Ele não estava falando do cemitério espiritual, porque ele disse, ó, se cortarem a sua mão, onde era lançado nesse local as coisas e pessoas que não tinham condições. Os abençoados que não poderiam pagar o enterro decente, que eram bandidos, nem tinham direito, eram lançados nesse local. Eram lançados nesse lugar chamado inferno. E também malfeitores. Coisas físicas, não é nada espiritual. O discurso aqui de Jesus não é nada aqui espiritual. Ele está falando de coisas físicas. Cortar a mão, ficar coxo, ser lançado no cemitério. O que isso tem de espiritual? Para alguém falar que isso é um inferno, que vai ser lançado no espírito. Olha, e sempre tinha coisas e pessoas a queimar. Por isso que ele disse, o fogo que nunca se apaga. Nunca, todos os dias, o dia todo, 24 horas por dia, morria alguém e era lançado naquele fogo, porque o cemitério lá funcionava dessa maneira, era queimado. A religião, veja bem, a religião, ela transformou, porque a religião ela é perita em transformar as coisas, transformou o crematório da cidade de Jerusalém, que Jesus de Nazaré chamou de inferno, porque tinha fogo que queimava para sempre, em lugar de tormento eterno para o espírito. Jesus de Nazaré nunca disse que o espírito iria ser lançado num lago de fogo, no inferno. Ele estava falando, abençoado, do crematório, do cemitério. Aqui onde eu moro, aqui perto tem um cemitério, aqui no estado do Rio de Janeiro, tem vários cemitérios, mas nenhum hoje funciona dessa maneira, que tem que jogar o corpo para queimar. Normalmente é enterrado, mas naquela época, na época de Jesus, era diferente. O corpo era jogado lá no fogo lá e era queimado lá. Inferno, abençoado, é uma palavra que traz alguns significados desde lá dos tempos do profeta. É uma palavra que era muito usada lá no Velho Pacto. Escrita no hebraico, no grego, lá na língua lá daquele povo passado. Era chamado de Sheol, era chamado de Hades, que quer dizer o quê? Lugar dos mortos. Lá no Velho Pacto era tratado assim, lugar dos mortos, lugar de separação, lugar de sofrimento, lugar comum da humanidade, lugar do cemitério, lugar de toda a carne, lugar onde todo ser humano vai passar, lá no cemitério, lá no crematório. Era isso que Jesus de Nazaré ele estava falando ali. Ele não estava tratando de maneira nenhuma de um lugar espiritual. Veja aqui, Eclesiastes, veja o que diz lá o mais inteligente, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Olha o que ele diz a respeito. E o pó volte à terra, esse corpo, não é isso? Porque esse corpo foi feito do pó, e volte à terra, como era. E o espírito vai para o inferno? Não, volte para Deus que o deu. É isso que diz o Evangelho da Graça. É isso. Já lá os profetas já falavam, Salomão já falava isso, ó, o corpo, que é um pó, tem que ir para o fogo, tem que voltar para a terra de alguma maneira. Agora o espírito, o nosso espírito, que somos nós, tem que voltar para Deus. Veja aqui em Salmos, olha só que coisa também falando a esse respeito. Salmos capítulo 9, versículo 17. Olha o que diz aqui o salmista. Os ímpios, as pessoas más, os ímpios, serão lançados no inferno. Olha o que ele disse, no inferno. E todas as gentes que se esqueceram de Deus. Então aqui, ó, ímpio, veja bem, ímpio é aquele que não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus só tem aquele que é filho de Deus, que foi dado por Deus. Isso aqui não cabe você querer ou não querer. Foi Deus que lhe deu. E nunca vão ter. Estão separados de Deus e vão para o inferno, vão para o esquecimento. É isso aqui que o salmista está dizendo. Aquele ímpio, aquele que não tem o Espírito de Deus, quando morrer, vai para o inferno. O inferno aqui traduzido é o esquecimento, local de esquecimento. Morreu, acabou e não se fala mais nisso.
Vem agora aqui a Lucas, uma outra tradução também bem importante, Lucas capítulo 16. Vamos ler aqui, ó, Lucas 16, o verso 19. Vamos ler aqui, ó, 16, o verso 19. Veja só o que diz aqui o doutor Lucas. A lei, Lucas 16, verso 19. É isso mesmo. No verso 31, que diz assim, ó. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, também pouco acreditarão em mim, que ainda que alguns dos mortos ressuscite. Aqui ele está falando a respeito de uma parábola, de uma ilustração, de dois homens que foram separados, uma situação de dor, um inferno, uma ilustração. Vamos ler com o verso 19 também, que diz assim, ó, verso 19. 16, o verso é o 19. Ora, havia um homem rico e que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. A parábola aqui do rico e do Lázaro, que é muito conhecida, muito falada na religião, que o rico foi para o seio de Abraão, foi para o céu, e o mendigo, lá, o pobre, foi para o inferno, foi para lá, separado de Deus. E veja bem, pessoal, que essa separação aqui não tem nada a ver com as obras. A religião me ensinou que esse pobre, ele foi separado de Deus porque por causa das obras dele, por causa da condição dele. Não, separação não é pelas obras. Um tinha o Espírito de Deus e o outro não. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz que pela graça somos salvos, mediante a fé, e isto não vem das obras. Você é um filho de Deus não por causa das suas obras, não porque você aceitou ou deixou de aceitar. Não, o negócio aqui não é esse. Você é um filho de Deus porque Deus colocou em você o Espírito dele. Ele escolheu você para filho. Não importa a sua condição social, não importa a sua condição financeira, não importa nem o que você faça de certo ou de errado. A Bíblia também fala, o Evangelho também fala, aquilo que você planta, você vai colher. Isso aí não tem, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Se você planta errado, o que você quer colher? Colher errado. Agora, se você planta certo, você vai colher certo. Mas, filho, você é em qualquer situação, não importa o que aconteça. E não vem das obras. Foi o que aconteceu com essas duas pessoas aqui, essas duas figuras aqui, nessa ilustração. Um, porque era filho, foi levado para Deus, e o outro, que não era filho, que não tinha o Espírito, foi separado, foi para o inferno, separado de Deus. Aqui, a tradução para inferno aqui é separação. O inferno físico apresentado pela religião, abençoados, o tormento eterno, não existe. Não existe esse lugar ensinado pela religião. Inferno aqui não é literal. Quando você lê na Bíblia, em qualquer lugar da Bíblia, lá no Velho Testamento, mesmo no Evangelho, porque o Evangelho não usa esse vocabulário, mas nos livros históricos, nos profetas, é um sentido literal, é uma forma de linguagem, é figurado. Existem várias traduções aí para essa palavra. Deixa aqui só te dar um exemplo. Eu não sei se você já usou esse vocabulário ou já ouviu alguém falar assim dessa maneira. A minha vida é um inferno. A minha vida é um tormento, a minha vida está tudo dando errado, parece que esse sofrimento nunca acaba. Por acaso você está dentro de um lago de enxofre, você está sendo queimado? Não, isso é uma maneira de falar figurado, usando a palavra inferno, a mesma palavra que é usada desde lá dos profetas, desde lá de trás, e que Jesus de Nazaré também usou nessa situação aqui, quando ele disse, é melhor que corte a sua mão do que ser lançado lá no inferno, no fogo lá que não para de queimar. Mas também tem uma outra situação que eu tenho certeza que você está lembrando, principalmente você que participa da religião lá, você já esteve na igreja católica, se você já esteve na igreja evangélica, eu tenho certeza que você já lembrou o que disse o apóstolo João lá em Apocalipse. Então nós vamos lá, Apocalipse capítulo 19, no versículo 20. Olha o que disse aqui o apóstolo João. João foi um dos apóstolos de Jesus, não é isso?
que foi, numa certa época, ele foi exilado numa ilha chamada Ilha de Pátimo, uma ilha muito famosa, né? Ele já estava numa idade bem avançada, já estava com a mente bem complicada. Então, um anjo mandado por Deus deu a ele uma visão, e nessa visão ele viu algumas coisas. Olha o que foi que ele viu aqui, ó, no verso 20. E a besta, o negócio já começou bem, que é uma besta, não é isso? Uma besta foi presa, e com ela o falso profeta. A besta e o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos. Abençoados, preste bem atenção no que você está lendo. Foram lançados de que maneira? Lançado vivo no ardente lago de fogo e enxofre. Esse tipo de linguagem, abençoados, tem enganado a muitos. Como que esse negócio aqui me enganou por muitos anos, por vários anos. E da mesma maneira tem enganado a muitos irmãos na religião. Porque isso aqui não é literal. Quando ele disse aqui, foi lançado lá, os dois foram lançados no lago de enxofre, isso aqui não é literal. Porque, olha, veja bem, assim como enganou João, tem enganado a muito. João foi enganado por esse anjo aqui. Esse anjo, ele já foi com a missão de enganar João, porque foi mandado pelo próprio Deus para que enganasse as nações. E veja bem, nesse verso aqui nós lemos, se são homens, se são pessoas, a besta e o falso profeta. Digamos que sejam homens, assim como eu, como você, de um corpo normal, que João viu. Se são homens, como é que eles vão resistir eternamente dentro de um lago de fogo e enxofre? Se é um corpo natural, um corpo de homem, será que conseguiria resistir por muito tempo dentro de um lago de enxofre? E, abençoado, não precisa nem ser muito inteligente para saber que esse corpo aqui não resiste muito tempo no fogo. Se jogar, acaba. E diz aqui que o sofrimento seria eterno. Como seria eterno com esse corpo? Por outro lado, se são espírito, se esses dois aqui, a besta e o falso profeta, são espíritos, se o anjo disse para João que são dois espíritos, como é que um espírito vai queimar no fogo de um lago de enxofre? Se é o espírito, e o espírito não queima. Então, abençoados, pensa, raciocina, olha, veja o que você está lendo, não leve tudo no literal, não leve tudo, olha, isso aqui é uma forma de linguagem, não existe lugar nenhum esse tal lugar chamado inferno. Deus não iria criar um lugar desse. O Evangelho diz que Deus te comprou a preço de sangue. Não foi pouca coisa que ele te comprou, não. Olha, vamos seguir aqui, ver mais uma parábola aqui. Mateus capítulo 25. Mateus, ainda falando a respeito desse assunto. Mateus capítulo 25, o verso 34. Vamos ler aqui dois versos, o verso 34 e o verso 41. Primeiro o 34, que diz assim, ó. Veja bem, uma parábola, isso aqui não é literal, é uma parábola. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, uma posição favorável. Quem está à direita está a meu favor, concorda comigo, não é isso? Vinde, benditos de meu Pai. Olha que coisa maravilhosa. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Olha que coisa linda que diz. Olha, vinde o reino que está preparado para vós. E o verso 41. Então dirá, é o que mais nos interessa aqui. Então dirá também aos que estiverem à esquerda. Quantas vezes, abençoados, quantas pregações eu ouvi lá na religião com esses dois versos. Olha, você que está na direita, você que está na esquerda, sai do lado esquerdo e passe para o lado direito. Então, olha só, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aqueles que são contrários, não é isso? Quem está na esquerda é um símbolo aqui de contrário. Apartai-vos de mim,
Malditos, verso 41. Apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para onde que eles iriam apartar? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Disse aqui palavras do próprio Deus. Olha, aqui é uma parábola, abençoada, de separação. Jesus aqui estava anunciando, no verso 34, estava anunciando o reino que estava preparado, estava perto de chegar, no verso 34. Porque ali na cruz, o reino de Deus foi estabelecido, ali na sua morte. Agora, no verso 41, olha o que ele disse no verso 41. Tudo que Jesus falava, abençoada, veja bem, tudo que Jesus falava era de acordo com o pacto que está em vigor, de acordo com a lei de Moisés. Quando ele disse assim, ó, apartai-vos de mim, não foi isso que ele falou? Apartai-vos de mim, estava falando que aqueles que teriam fim de existência ali no crematório, no inferno da cidade, iriam morrer e o fim deles seriam ali. Por quê? Porque não tinha o espírito dele. Iriam morrer ali e acabar, ali onde o fogo era eterno. Apartai-vos de mim, malditos. Por que malditos? Porque, olha, vamos ver aqui, ó, Efésios capítulo 1, é o verso onde nós gostamos muito de ler. Jesus diz, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Com quem que ele estava falando? Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 3 e 4. Versículo 3. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Jesus aqui, Deus disse aqui que seriam apartados os malditos para o fogo eterno. Aqui o Evangelho diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o verso 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aquele abençoado que não é escolhido, aquele que não é predestinado, aquele que não foi predestinado por Deus, como diz aqui, ó, no verso 4, antes da fundação do mundo, esse não tem o Espírito de Deus e não é um abençoado. Se não é um abençoado, o que ele é? Ele é maldito. É uma palavra feia, mas é o que diz o Evangelho. Nós não sabemos, abençoado, quem é quem. Eu não sei se o meu vizinho aqui da direita se o vizinho da esquerda se o ali da frente, nós não sabemos quem é quem. Mas aquele que não foi predestinado por Deus, aquele que não foi escolhido por Deus e não foi abençoado por Deus desde antes da fundação do mundo, vai morrer, esse corpo vai morrer, o final desse é o cemitério, é o esquecimento, vai morrer e vai se acabar. Deus não vai ter mais lembrança desse, pessoal, porque o fim dele será o inferno, o cemitério, onde ele vai ser enterrado e vai acabar. E Jesus disse, ó, o fogo eterno, o cemitério lá, quando Jesus falou que iria cortar a mão, lá funcionava com fogo e não se apagava. Era 24 horas por dia, o fogo não se apaga. E diz mais, preparado, olha, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado, que diabo é esse? Carne, pessoal, gênero carne, toda carne é diabo, é um tipo de linguagem, não é um espírito. O diabo não é um espírito. Assim como o inferno não é um lago de fogo, diabo também não é espírito. Toda a carne é diabólica, toda a carne é capaz de fazer coisas terríveis, por isso que ela é chamada de diabo, gênero diabo. E seus anjos, as vontades que essa carne tem, os desejos da nossa carne. Então, o cemitério, que Jesus chamou de inferno, está preparado para a carne e sua vontade. Aquele que não é filho de Deus, aquele que não tem o Espírito de Deus, quando morrer, esse corpo vai para o cemitério e acabou. Morreu, acabou. Mas aquele que é filho de Deus, esse não, esse vai ser recolhido por Deus e vai para os céus. O pacto abençoado era de carne. Quando Jesus falou de inferno, ele estava falando, porque o pacto era de carne, ele tinha que falar de carne. O pacto do Espírito veio depois. Nós somos espíritos e vamos voltar para Deus, vamos voltar para o céu. Não existe a menor possibilidade da nossa existência acabar ali no cemitério. Não existe a menor possibilidade dos nossos últimos dias
ser ali no cemitério. O que vai acabar ali no cemitério é o diabo dessa carne que vai ser enterrado e vai acabar ali. Mas nós que somos espírito, voltamos para Deus. Ó, Filipenses, o nosso último verso. Filipenses, capítulo 3, o verso 20. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa pátria, o que é a pátria? Pátria é o lugar de nascimento. A nossa pátria, a nossa cidade, está onde? Está lá no cemitério? Está lá no inferno? Não, pessoal, a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós, abençoados, nós que somos abençoados, nós fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Esse corpo, quando ele morrer, ele vai para o inferno mesmo, ele vai para o cemitério. Aonde você mora, deve ter um cemitério, esse corpo vai ser enterrado e vai acabar. Agora, nós que somos espíritos, voltamos para Deus. E aquele que foi chamado por Deus de maldito? É porque não tem o Espírito de Deus, esse corpo vai morrer, vai para o cemitério, vai para o inferno ali e acabou a sua existência, não vai ser falado dele mais. Então, abençoados, o que nós queremos dizer para você através dessa mensagem é que você nunca vai para o inferno por duas razões. Primeiro, que esse tal lago de enxofres e de fogo aí nunca existiu. Isso foi a maneira de falar do anjo com João. E segundo, você não pode ir para lá porque você é um filho de Deus. Um filho de Deus, quando sair desse corpo, tem que voltar para Deus. Não é que isso aqui não é uma opção. Não, eu vou voltar para Deus porque eu aceitei a Jesus, eu fiz as coisas certinhas, eu fui uma boa pessoa. Não, nada disso. Você vai voltar para o céu porque Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo, colocou em você o Espírito dele e quando você sair desse corpo, ele já disse que vamos ler aqui, só mais um verso, temos aqui mais 2 minutos, Efésios capítulo, como diz o abençoado Orlando, desceu agora, não é isso? Efésios capítulo 1, versículo 13, olha o que diz aqui, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Você foi selado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. O verso 14. O qual, o Espírito que está em você, a garantia que está em você, é o penhor da nossa herança para a redenção da posse de Deus, para o louvor da sua glória. Deus colocou em você um penhor, que é o Espírito dele. Quando você morrer, esse corpo aqui for para o inferno, para o cemitério, ele vai ter que tirar você e levar para lá, porque é a palavra dele que diz que Deus é fiel à sua palavra. Deus não mente, Deus não é igual o homem para mentir, não é igual o filho do homem que fala hoje e amanhã se arrepende. Não, isso aqui está escrito, não sei há quantos mil anos, não sei quantos, não consigo nem calcular quanto tempo isso aqui está escrito, mas foi dito por Deus e tem sido assim e vai ser sempre assim. Todo filho de Deus, todo abençoado, quando sair desse corpo, o corpo vai para o inferno e acabou lá para o cemitério, e o espírito volta para Deus, porque é uma promessa do nosso Pai. Não existe esse tal lugar chamado inferno que queima os espíritos, porque se é o espírito, é de Deus e tem que voltar para o céu. O que vai queimar no inferno, no cemitério, veja bem, inferno é cemitério, é esse corpo que é pó e para o pó tem que tornar. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você tenha entendido, apesar das nossas aqui debilidades de explicação, apesar do nosso pouco conhecimento, às vezes até, né, do vocabulário, mas essa é a verdade de Deus, porque o Evangelho diz que a revelação é assim, ó, você ouve e o próprio Deus ilumina os olhos do seu entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, que é Deus mesmo que faz você entender. Às vezes você ouve alguma coisa assim e parece que não está bem explicado, mas você entende, o outro não entende. Como é que pode isso? Uma certa vez eu participava de um ministério aí, chamado Ministério, e veio uma explicação de um assunto espetacular. O assunto até era a respeito da volta de Cristo, não é isso? E todos que estavam à minha volta entenderam. E eu não entendia, e aquilo me perturbava, porque
todos entenderam e eu não entendia. Eu comecei a questionar, e porque se a explicação que foi dada a mim foi a mesma que foi dada para o meu irmão. O negócio, abençoado, é Deus que ilumina os olhos. Um tempo depois, um pouco mais para frente, Deus iluminou meus olhos e eu passei a entender exatamente o que havia sido explicado. Mas é Deus que clareia os olhos do entendimento. Você precisa ouvir. Por isso que nós falamos, apesar de toda a nossa dificuldade, apesar de tudo que acontece, de como aconteceu domingo aqui que eu estava falando desse assunto, e do nada apagou tudo, acabou tudo, não foi possível começar. Mas nós falamos, com 1 minuto falando, Deus vai iluminar os olhos do teu entendimento. E por isso nós pedimos a você, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas, outros irmãos venham ouvir, e Deus vai iluminar os olhos, e eles vão ser libertos dessa mentira. Vão perder o medo de ir para um lugar que nem existe. Imagina, o abençoado tem medo de ir para um lugar que não existe, que é o inferno, o lago de fogo. Você vai para, quando sair desse corpo, o corpo vai ser enterrado, vai lá para o cemitério. Isso aí não tem como evitar. É um decreto de Deus desde antes da fundação do mundo. O espírito volta para Deus e o corpo volta para o pó, que foi um decreto de Deus. Mas o cemitério, pessoal. Então nos ajude aí, compartilhando a mensagem, se inscreva no nosso canal do YouTube. É importante para nós, é importante para que esse trabalho dê frutos, para que outros alcancem essa verdade. É necessário que essa palavra corra e seja glorificada através do Facebook e através do YouTube. Também compartilhe as mensagens de todos os abençoados que vêm aí falando dessa palavra, que tem abençoados aí que pregam aí, que gastam tempo e falam. Financeiramente aqui não se ganha nada. Financeiramente o lucro aqui nenhum, pelo contrário, nós até pagamos para fazer aqui. Porque essa internet, eu estou pagando aqui do meu bolso, a luz que está aqui do meu bolso, esse aparelho eu tive que comprar, para quê? Para falar para os irmãos a verdade que nos salvou, e salve também os nossos irmãos que estão aí na mentira, no engano. E esse engano eu recebo que hoje tenha sido desfeito da mente dos abençoados. E peço mais uma vez que você me ajude aí compartilhando a mensagem e se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Abençoados com todas as bênçãos, uma melhor noite para você. E estaremos de volta aqui no próximo domingo, no nosso horário que nós entendemos, dado por Deus, que é o melhor para falar dessa palavra aos abençoados. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite.